Às vezes, a vida guarda encontros que a gente nunca imaginou viver, e foi exatamente isso que aconteceu com Felipe, um homem que cresceu acreditando ter sido abandonado pelo próprio pai. Mas, em uma tarde comum, o passado bateu à sua porta, literalmente. O que veio depois foi uma sequência de verdades, feridas antigas, e um pedido final que mudou tudo. Se você já precisou perdoar alguém, ou já carregou uma dor por tempo demais, essa história é para você. Meu nome é Felipe, tenho 38 anos. E naquela tarde de sexta-feira, eu achava que seria apenas mais um dia comum depois do trabalho. O corpo cansado, a cabeça cheia. Aquela sensação constante de que a vida adulta é um jogo que a gente tenta equilibrar como pode. Coloquei o carro na garagem e estava abrindo a porta de casa quando a campainha tocou. Minha esposa já estava em casa e não esperávamos ninguém. Por um instante, fiquei parado, estranhando. A campainha tocou de novo, dessa vez mais fraca. Caminhei até o portão e, quando abri, um homem magro, envelhecido, com um olhar abatido, estava parado ali. E antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, ele disse com uma voz rouca, carregada de tempo: Felipe, sou eu. Você se lembra de mim? O coração disparou. Porque mesmo com o rosto marcado pelos anos, mesmo com a barba por fazer e as mãos trêmulas, eu reconheci na hora aqueles olhos. E um arrepio atravessou meu corpo quando percebi: era meu pai. O homem que desapareceu da minha vida quando eu ainda era criança. Enquanto ele falava meu nome, minha mente correu para trás. Lembrei das noites em que minha mãe chorava achando que eu não o via. Lembrei dos aniversários que eu esperava por ele na janela. Lembrei das promessas não cumpridas, das cartas que nunca vieram, da sensação amarga de não ser suficiente para alguém ficar. Cresci dizendo para mim mesmo que não precisava dele, mas no fundo, aquele buraco sempre esteve ali. Meu pai me olhou como quem pede permissão para respirar. Ele parecia frágil, cansado, quase quebrado. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele disse com uma voz rouca, carregada de tempo: Eu errei e paguei caro demais pelos meus erros. Eu senti raiva, muita raiva, mas senti também algo que não esperava. Um medo estranho de ouvir o que ele tinha para contar. Convidei-o para entrar, mesmo sem entender por quê. Sentado na mesa da cozinha, segurando uma xícara com as duas mãos trêmulas, meu pai respirou fundo e me contou que tinha sido preso injustamente, após assumir a culpa por um crime cometido por alguém que ele achava ser seu amigo. Fez isso tentando proteger a família, tentando evitar que pessoas perigosas viessem atrás de nós. Passou anos tentando provar a inocência. E quando finalmente saiu, descobriu que minha mãe havia mudado de cidade. Ele tentou nos encontrar, mas não conseguiu nos achar. Meu pai abaixou a cabeça enquanto dizia: Eu procurei vocês até não ter mais forças, mas a cidade era grande demais e eu era um homem quebrado. Eu fiquei em silêncio, sem saber se sentia raiva ou pena. Depois de alguns segundos, ele levantou os olhos e perguntou, quase num sussurro: E a sua mãe? Como ela tá? Aquela pergunta foi como uma faca entrando devagar. Eu engoli seco para responder. Minha mãe tinha falecido alguns anos antes, e falar disso ainda era como abrir uma ferida. Disse com cuidado: a mãe se foi há 3 anos. Lutou muito. Foi forte até o final. Meu pai fechou os olhos, segurando o choro. Uma lágrima escorreu silenciosa. Ela não merecia carregar esse peso sozinha. Eu queria dizer a ela que eu nunca desisti de vocês. Respirei fundo e perguntei: mas como você me encontrou agora depois de tantos anos? Ele enxugou os olhos e contou que um antigo colega que trabalhou com minha mãe o reconheceu na rua meses atrás. Esse homem contou que eu ainda vivia na cidade. E lhe deu o sobrenome que eu usava hoje. A partir daí, meu pai começou a juntar pedaços, pesquisando em cartórios e registros até finalmente descobrir meu endereço. Eu tive medo de você não abrir a porta, mas eu precisava tentar.
antes que fosse tarde. Quando ele terminou de falar, eu fiquei imóvel. Por dentro parecia que duas partes de mim discutiam ao mesmo tempo. O adulto machucado queria cobrar tudo. Por que não insistiu mais? Por que deixou minha mãe enfrentar tudo sozinha? Mas o menino de 8 anos, aquele que eu tentei enterrar, queria acreditar em cada palavra. E isso me confundia. A expressão dele não parecia de alguém inventando uma história. Havia culpa nos olhos, arrependimento e uma tristeza que eu nunca tinha visto. Ele baixou a cabeça e disse: Eu sei que não mereço nada de você, mas obrigado por me ouvir. Essas palavras me desmontaram por dentro. Eu não sabia se estava com raiva dele ou de mim mesmo por não ter o expulsado dali. Respirei fundo e disse apenas: Eu preciso de um tempo. Não é fácil para mim. Ele assentiu devagar, como quem já esperava essa resposta. E eu percebi que, gostando ou não, minha história estava mudando ali, diante daquele homem que eu mal reconhecia, mas que ainda chamava de pai. Depois de alguns segundos em silêncio, ele respirou fundo e disse algo que me pegou de surpresa. Felipe, eu não sei quanto tempo ainda tenho. Eu encarei sem entender. Ele explicou que estava doente, muito mais do que aparentava, e que os últimos meses tinham sido marcados por consultas, exames e uma notícia que ele ainda tentava aceitar. Eu não vim pedir que você me perdoe. Eu só queria uma chance de explicar tudo antes que eu vá embora. As palavras ficaram ecoando dentro de mim. De repente, não era só sobre o passado que ele me roubou. Era sobre o pouco futuro que talvez ainda restasse. Eu não sabia o que pensar. Passei os dias seguintes com a cabeça cheia. O que ele disse, a doença, o pouco tempo, tudo isso mexeu comigo mais do que eu imaginava. Conversei com minha esposa e ela me disse algo que era verdade. Ignorar não vai apagar o passado, mas entender pode pelo menos aliviar. Por mais que doesse, eu precisava entender quem meu pai tinha sido e quem ele era agora. Então liguei para ele. A voz dele tremeu ao atender. Marcamos de nos encontrar em um café simples da cidade. E aos poucos, com fotos antigas, lembranças que eu não conhecia e histórias que minha mãe nunca me contou, eu comecei a ver o homem por trás dos erros. Não era desculpa, não era justificativa, era apenas verdade. E sem perceber, aquele encontro começou a preencher espaços dentro de mim que eu achava que nunca seriam ocupados de novo. Algumas semanas depois dos nossos encontros, recebi uma ligação do hospital. A voz da enfermeira era calma, mas firme. O senhor poderia vir? Seu pai pediu para vê-lo. O meu coração disparou. Quando eu entrei no quarto, ele estava mais magro, mais pálido, mas quando me viu, abriu um sorriso fraco, como se aquele simples gesto já fosse suficiente. Ele segurou minha mão pela primeira vez em décadas e disse: Obrigado por ter me dado um pouco do seu tempo, por me deixar ser seu pai. Eu precisava partir sabendo que você conheceu a verdade. Eu senti um nó na garganta. Não sabia o que dizer, apenas apertei a mão dele. Ele continuou: Eu errei muito, Felipe, mas nunca deixei de amar você. Se um dia puder, não me guarde só pelos meus erros. As palavras dele ficaram presas no ar, carregadas de arrependimento. Eu respirei fundo e consegui dizer: Eu te perdoo, pai. Ele fechou os olhos devagar, como quem finalmente encontra descanso. Ele se foi naquela madrugada. Meu pai não deixou bens, não deixou dinheiro, nem nada que pudesse mudar minha vida materialmente, mas ele deixou algo que eu não sabia que precisava: a chance de entender a minha própria história. Passei anos acreditando que tinha sido abandonado. Cresci achando que tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse lutado mais ou se tivesse se importado de verdade. Hoje, eu entendo que a vida também derruba pessoas até o ponto em que elas desaparecem. Não por escolha, mas por falta de força. Quando lembro do meu pai, não penso apenas nos erros. Penso no homem fragilizado que bateu na minha porta pedindo só uma chance de explicar.
Penso no pouco tempo que tivemos, mas que foi suficiente para curar feridas que eu carregava desde criança. E agora, quando olho para minha família, para o meu filho correndo pelo quintal, eu faço um compromisso silencioso comigo mesmo. Eu não vou repetir a mesma história. Eu vou estar presente. Eu vou ser tudo aquilo que eu esperei um dia receber. Porque no fim, a maior herança que meu pai me deixou foi a consciência de que o tempo é curto demais para guardar rancor e valioso demais para desperdiçar amor. Assim como Felipe, todos nós carregamos histórias que não escolhemos viver, mas escolher como encerrá-las, isso ainda está em nossas mãos. Perdoar não significa concordar com o passado, significa não deixar que ele defina o seu futuro. O tempo não volta, mas ele sempre oferece uma chance de recomeçar. Abrace quem você ama hoje. A vida passa depressa demais para deixar palavras importantes para depois. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!